Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar reunido com os irmãos. E como faz parte do nosso calendário de 2025, nós temos a nossa série de estudos, e a gente sempre, às vezes, todo mês faz uma pausa na nossa série. Nós estamos estudando Atos. Então, como uma proposta da própria igreja é falarmos um pouco de eventos que acontecem, e como eles estão, como isso aqui pode estar vinculado com a Bíblia. Então, seguindo isso, nós faremos uma pausa no nosso estudo de Atos. Estamos iniciando Atos 2, já começamos, mas agora fazendo uma pausa para falar de alguns eventos. Falamos do Carnaval no mês passado, e agora tem mais um evento que está na eminência de acontecer. Não é um evento grande, mas é um evento muito usado pelas pessoas. Quem arrisca? Não, ainda não falarei da Páscoa. Não, já falamos da Quaresma já no Carnaval. Das mães? Não. É o mais próximo. Ele passa desapercebido, mas ele passa na vivência do dia. O dia da mentira. Mas baixa a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, ó Senhor, ó Pai, o Senhor que, Deus único, Pai, Rei dos Reis, Pai, o Senhor que se revelou a nós, ó Pai. Ó Senhor, queremos nos achegar a Ti, Pai, ao Senhor que nos convida, Pai, e colocarmos diante dos Teus pés, ó Pai. Ó Senhor, o quão pecador nós somos, ó Pai. Temos pecado contra Ti, Senhor. Temos ofendido ao Senhor, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, e queremos, ó Senhor, nos achegar e pedir perdão, Senhor. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, porque sabemos que muitas vezes fazemos o que desagrada a Ti, Senhor. Mas clamamos, ó Pai, o Teu perdão e o direcionamento do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos, ó Pai, em transformação de vida, estar adorando ao Senhor, Pai, de toda força, de todo o coração, Senhor. O Senhor nos chama para isso, para adorarmos somente a Ti, de toda força, de toda alma, todo o coração, Senhor. Ó Senhor, permita, Pai, essa transformação na nossa vida, e que, Senhor, seja a Tua palavra sendo falada hoje e não a dos homens, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos instruir, e que possamos, Pai, estar fazendo tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai, e não da nossa. É o que te agradecemos e pedimos em nome do Filho Jesus. Amém. Então, dia da mentira. Vamos falar a origem, e vamos entender por que estamos falando dele aqui. Porque ele tem uma importância e que passa desapercebida na nossa vida. Só que a origem, ela não é muito... Ela não tem, assim, uma certeza aqui, ó, nesse dia começou o dia da mentira. Não tem um consenso. Mas em muitos países, inclusive o Brasil, o 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. É uma data em que as pessoas costumam pregar peças e contar histórias falsas uns aos outros, a fim de entreter e surpreender, sempre revelando no final que era apenas uma brincadeira relacionada ao dia. Mentir é um ato provavelmente tão antigo para o ser humano que pode ser considerado milenar. A origem exata do dia da mentira, celebrado no 1º de abril, ela é incerta e em volta de várias teorias. Uma das explicações mais populares remonta à França do século XVI, relacionado à adoção do calendário gregoriano. Antes de 1582, o Ano Novo era celebrado no final de março, início de abril. Seguia-se o calendário juliano.
marcando o fim da semana do equinócio da primavera. Contudo, quando o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano, o início do ano foi movido para o 1º de janeiro. Então, ele era ali no final de março e abril, foi mudado para 1º de janeiro. Diz a lenda que aqueles que se esqueceram da mudança ou se recusaram a aceitá-la, continuaram a celebrar o Ano Novo durante o período do final de março e início de abril. E eles foram ridicularizados. E eles foram apelidados de tolos de abril. Eles receberam convites para festas falsas e presentes inúteis, dando origem à tradição de pregar peças nesse dia. A reunião de clérigos católicos da época em Trento, na Itália, durante a Idade Média, foi o que fez a mudança do calendário, foi uma resposta à reforma protestante e pretendia reafirmar a autoridade da Igreja Católica. Mas também acabou mudando a maneira como as pessoas que seguiam a religião cristã contavam seus dias. E a partir dessa alteração, o ano se iniciaria em 1º de janeiro, estaria dividido em 12 meses, 375 dias, contendo 4 estações distribuídas por eles e seguindo o movimento da Terra em relação ao Sol. No Juliano já tinha um pouco disso. Então diz que o dia da mentira, em 1º de abril, surgiu como uma forma bem-humorada de protestar contra as novas mudanças. Mas existem também outras teorias que apontam para tradições e festividades antigas que podem ter influenciado o dia da mentira. A Enciclopédia Britânica ela defende que as verdadeiras origens do dia da mentira não são totalmente reconhecidas, de fato. Até porque a data tem similaridade com outras festas pagãs, como a Hilária, uma festa da Roma Antiga, realizada em 25 de março, ou a celebração do Holi na Índia, que termina em 31 de março, e que podem tê-la influenciado. Então, não é uma certeza, mas existem algumas festas que algumas pessoas veem como uma possível origem lá na Antiguidade. As Hilárias eram uma festa romana que celebrava a ressurreição de Átis e a sua volta à Grande Mãe. Era uma das festividades da primavera que se realizava no dia 25 de março, onde o sacerdote colocava bálsamo nos lábios dos neófitos que choravam e também onde sussurrava que eles também podiam triunfar sobre a morte. O Holi é uma celebração hinduísta, a religião mais antiga da Índia, e está baseada em várias de suas mitologias. Uma delas é a lenda de que Krishna e Radha. Segundo a crença, Krishna amava Radha, mas se sentia mal por conta da diferença de suas cores de pele. Então, seguindo o conselho de sua mãe, ele pintou o rosto de maneira colorida para ficar da mesma cor que sua amada, de modo que pudesse celebrar seu amor juntos sem julgamento. Mas ainda assim, acredita-se que o dia da mentira surgiu na França. Não é um consenso, mas é onde mais o pessoal traz essa origem. Quando parte da população se recusou a aceitar o Ano Novo, como já falamos, que não contaria mais na Páscoa, mas sim o 1º de janeiro, sendo então conhecidos como os tolos de abril. Já no Brasil, no entanto, a tradição de pregar peças por conta do dia da mentira foi introduzida em 1828, na ideia de fazer uma brincadeira mentirosa. Foi de um jornal impresso mineiro chamado A Mentira, que, segundo se conta, trouxe em sua primeira edição a morte de Dom Pedro I, na capa, sendo publicado justamente no dia 1º de abril. A verdade é que Dom Pedro I faleceu muitos anos depois, em 24 de setembro de 1839, lá em Portugal.
Há ainda uma crença de que o dia da mentira estaria ligado à chegada da primavera, durante o equinócio, que acontece em 21 de março no hemisfério norte. Isso porque a mudança da estação do ano pode enganar as pessoas, já que o clima deixa de ser frio gradualmente, com dias mais ou menos quentes. Em todos os casos, no entanto, a ideia central do dia da mentira é fazer alguém de bobo, contando algo que não é verdade. Na França, por exemplo, a pessoa enganada é chamada de poisson d'avril. Desculpa o meu francês. Mas que é peixe de abril, em referência a um peixe jovem e, portanto, fácil de ser capturado. No Brasil, com o advento da internet, se tornou comum enviar mensagens com brincadeiras a parentes e amigos para depois dizer que a pessoa caiu no 1º de abril. Então, um pouco da história desse dia, né? Mas como que isso funciona para o cristão? Quem aqui já participou, já fez uma brincadeira dessa com um amigo nesse dia? Mas como funciona isso para o cristão, né? Então peço para os irmãos abrirem Lucas, capítulo 4, versículo 8. Lucas 4, 8. Mas Jesus respondeu. Está falando aqui da tentação de Satanás a Jesus. E Jesus responde a Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aqui o Senhor cita contra Satanás Deuteronômio 6,13, para mostrar que, como homem, ele deveria adorar e servir somente a Deus, o que cabe a todos nós fazerem. E nesse dia de 1º de abril, uma adoração está sendo feita aqui. E aí a pergunta que fica é, se estamos fazendo uma adoração e que não é a Deus, a quem está sendo feita essa adoração? Mentira é a afirmação contrária à verdade. É feita com a intenção de enganar. É um ato deliberado de falsidade, com a finalidade de induzir alguém a acreditar em algo que não é verdade. Vamos abrir lá, João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então agora o Senhor Jesus diz que Satanás trouxe a morte a Adão e a raça inteira. Ele não somente foi homicida, mas mentiroso. Mentiras fazem parte da sua existência. O maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. Além de pai da mentira, ele é o primeiro mentiroso. É o mentiroso original, né? Vamos abrir lá, Gênesis 3, do versículo 1 ao 4.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É o mentiroso número 1. O mentiroso original. O pai da mentira. Ele que introduz a mentira na humanidade. E nesse dia, nós estamos, aquele que participa de contar uma mentira, enganar o outro, está imitando a quem? A Deus ou a Satanás? É um dia de imitação. É um dia de imitação a Satanás. A Bíblia é clara ao mostrar que mentir é pecado e desagrada a Deus. Os 10 mandamentos dados a Moisés incluem: não darás falso testemunho contra o teu próximo, lá em Êxodo 20:16. Não precisa abrir, mas faz parte Deus começa a incluir coisas na vida do homem baseado nas coisas que vão acontecendo. Lá em Gênesis, Deus nunca falou para Adão que não podia matar o outro. Aí começa. Aí Caim mata. Aí depois lá em Noé, Deus tem que botar isso numa lei, porque o homem parece que só segue quando tem um negócio dando um direcionamento. Mesmo assim, né? Mas Satanás está ali, ó. Não é assim. Ele nunca falou isso. Não, que isso? Não vai morrer. E ele começa a dar a palavra doce. Não. Olha só. A minha palavra, ela é mais carinhosa que a de Deus. Eu te dou mais carinho. Eu te dou o que você quer. Não precisa fazer isso. Não vai morrer. Se você não seguir a Deus hoje, você não vai queimar no inferno. Não, olha só, eu vou te dar coisas boas e você vai estar rindo comigo. Mas a Bíblia é clara ao mostrar que mentir é pecado. E devemos reconhecer que o pecado, ele é uma ofensa contra quem? Contra Deus. Quando eu estou mentindo ao amiguinho, eu não estou ofendendo ele. A ofensa maior está contra Deus, porque eu estou exercendo da mentira. Eu estou imitando aquele que é o pai da mentira. Vamos abrir lá, Salmo 51, 4. Davi reconhece esse fato de que o pecado ele é uma ofensa contra Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi reconhece que quando ele peca, ele está pecando contra Deus. Desde a queda do homem, vemos que como Satanás contaminou o coração do homem para que seja feita uma adoração a ele e não a Deus. O Satanás constantemente pede uma adoração a ele. Foi por isso que a rebelião dele. Que ele se achou que ele começou não, a adoração não é para o filho aqui. Ele era o portador da luz. Ele não tinha luz, ele não era luz. Mas ele, na posição original dele, era quem deveria trazer a adoração a Deus. E ele começa a trazer a adoração para si. E olha só que fácil. A humanidade deu um dia para ele. Um dia para o pai da mentira.
um dia para imitarmos a ele, achando que é só uma brincadeirinha, hahaha, né? A mentira permeia toda a Bíblia, mostrando que a cada vez que ela foi usada, ela gerou problemas devastadores, como foi o caso de Davi. Qual foi a mentira devastadora de Davi aqui? Quem lembra? Começou a se afeiçoar a Batseba, pecou com Batseba, começou a enganar quem? Enganar o marido de Batseba, até que uma hora todas as mentiras dele não deu certo, ele teve que mandar para frente de batalha para ser fácil de morrer. E ele reconhece, só que ele reconhece que ele está pecando contra Deus, que ele usou do ardil, usou da mentira. Quando Deus opera com poder, Satanás aparece para promover a falsidade, a corrupção e as contendas. Onde há verdadeiro poder espiritual, o engano e a hipocrisia não demoram ao ser revelados. Então, quando Satanás vê que tem ali muito poder espiritual acontecendo, não demora para ele começar a plantar a sementinha. Na igreja primitiva, a gente vê um outro caso, destruidor. Ananias e Safira mentiram sobre uma doação para parecerem mais generosos do que realmente eram. Vamos abrir lá, Atos 5. Estou usando o texto aqui, mas não é a pregação da série, tá, gente? Versículo 1. Vamos ler do 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? A igreja começa a crescer em poder do Espírito Santo, Satanás vai lá e corrompe. Reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Ananias e Safira parecem ter se impressionado com a generosidade de Barnabé e outros. Talvez desejassem receber o louvor dos homens por um ato semelhante. Ninguém havia pedido ao casal que vendesse a propriedade. Ninguém pediu.
Aqui não fala. E uma vez fechado o negócio, não era obrigação entregar todo o valor. Não era obrigação deles. Só que aí eles foram lá, não, eu vou fazer. E mentiu. Eles fingiram uma entrega total, quando na realidade tinha retido uma parte. O julgamento de Deus foi mais severo. O casal morreu na hora, como resultado do seu pecado de mentir. Da mesma forma, o cristão que não se entrega de forma total a Deus, fica com sua adoração dividida. Você tem entregado você totalmente para Deus? Você tem se entregado totalmente? Ou você tem se entregado parcialmente? Como você tem entregado a adoração a Deus? Ela tem que ser total, gente. Obediência parcial é a mesma coisa que desobediência total. Lá em Juízes, começa o livro de Juízes falando que o povo começou bem, começou ali, e daqui a pouco começou a obedecer parcialmente. E gente, obedecer parcial é a mesma coisa que ser um desobediente total. E por conta disso começa a vir vários pesos da mão de Deus na vida deles. Não existe meio pecado. Nem pecadinho, nem pecadão. Existe pecado. E quando você faz, é contra Deus que você está ofendendo. E aqui Ananias fez desnecessariamente. Ninguém foi lá, pediu, ninguém obrigou, ninguém, sabe? Foi de livre e espontânea vontade. E Pedro repreende, fala, por que você deixou Satanás colocar isso no teu coração e mentir contra o Espírito Santo? Vamos abrir lá, Colossenses 3, 9. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está aqui reforçando um dos mandamentos da igreja, um dos imperativos que nós já vimos, né? A vida da igreja deve ser uns aos outros, para a adoração de Deus. E fala, não mintas uns aos outros. A mentira, ela é listada como algo praticado pelos iníquos, pelos perdidos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, o qual fui encarregado. É uma lista das pessoas mortas, dos iníquos, do perverso. É uma atitude dele. Essa atitude tem sido uma atitude nossa? Minha? Sua? Tem agido com mentira? Ah, Daniel, mas foi só uma mentirinha boa. Ah, mas é para criança.
Foi só para a criança não mudar? Gente, a gente é um ser inteligente. Existem formas inteligentes para fazer algo sem recorrer a uma imitação de Satanás. Além disso, aos mentirosos, eles estarão no julgamento final. A eles cabe o inferno. Apocalipse 21:8. Abre lá, por favor, Lucas. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O mentiroso está na mesma lista que o incrédulo, está na mesma lista que um assassino, está na mesma lista de um impuro, de um feiticeiro, de um idólatra, de um covarde. Mais uma vez, gente, nós somos seres inteligentes. Alguns eu às vezes tenho dúvidas, mas somos seres inteligentes. Ao homem foi dado pensar, é dado o intelecto, faz parte da nossa alma. A gente não precisa recorrer a isso, a não ser que nós estamos buscando imitar a Satanás. Ah, Daniel, mas no trabalho foi um erro meu, me perguntaram e eu não quis assumir a culpa, com medo de receber uma punição, de ser mandado embora. Você não está pecando contra a empresa, gente. Você está pecando contra Deus. E às vezes é uma pergunta que a pessoa já sabe a resposta. Eu sei que foi você. Eu estou te perguntando para te dar o benefício de ser sincero. Às vezes a pessoa está ali, deixa eu ver se fulano é uma pessoa, se o Daniel é uma pessoa confiável. Porque eu sei que ele errou. E estará tudo bem se ele falar a verdade para mim. Mas a pessoa vai lá com medo, com receio. E aí está pecando contra Deus. Além de se mostrar que não é uma pessoa confiável às outras pessoas. Gente, a mentira é para quem tem medo de receber uma punição. Para quem tem medo da verdade. Nós falamos aqui, a mentira é o contrário da verdade. Você tem medo de assumir suas responsabilidades? Está com medo de na hora que você fez uma ação, sem estar pensando em Deus, responder por aquilo? A gente acha que Deus não vai olhar para isso depois? Não vai pesar a mão em alguma outra coisa depois? Não tem que ter medo, gente. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Fui eu, errei. Peço desculpas. Foi um erro meu, eu achei que ia acontecer isso e apertei o botão e explodiu a máquina, sei lá. Assuma, a gente tem que assumir, gente. Quando Pedro repreende, ele está falando que era para você assumir, é verdade. Ele insistiu. Deus não nos chama para ser mentirosos. Nem para levar o evangelho com mentira. Mas para darmos testemunho da verdade. Deixa eu ver aqui. Não está no script isso aqui. Deixa eu...
mas nós estamos aqui para testemunhar de Deus. Mas, em contraste a tudo isso, nós os que cremos em Jesus como Salvador, nós temos um Deus que nunca mente. Vamos abrir lá, Tito 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Primeiro, Deus não pode mentir. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir. O apóstolo Pedro fala, lá em 2 Pedro, que as pessoas vão chacotear você, de falar, você crê que Ele vai voltar de novo, né? Quanto tempo? Vocês são 1900 e alguns anos depois da morte dele? E vocês estão crendo nisso? Que eles vão vir para tirar sarro de uma coisa que você... Só que Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Pedro fala? Ele não tarda, mas Ele vai fazer. E a gente não tem que cair nessas coisas. Então o nosso Deus... Ele é um Deus que não mente. A palavra dele é a verdade. Jesus chamou a si mesmo do quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte da verdade. É impossível que Deus minta. Porque Ele fala isso. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Mas tem coisas que Ele não cumpriu. Você tem que entender o contexto. Existem promessas condicionais, que Ele fala que vai fazer se a pessoa... E tem promessas incondicionais. E tudo que foi incondicional Ele cumpriu, mesmo a pessoa não merecendo. Então Ele não mente. Tudo que Ele, tendo Ele prometido, não fará. Tendo Ele prometido justiça, não vai fazer com você. Então você não precisa mentir. Eu não preciso ter medo, porque eu vou falar a verdade. Deus, Ele vai trabalhar com justiça. Seja me tirando daquele lugar, ou me levando para um outro, porque talvez aquilo não... Ele vai trabalhar. Mas Ele vai olhar para o nosso coração e ver quem que está ali. Se é Deus ou se é Satanás. E com tudo isso que vimos, espera-se que aqueles que o seguem sejam pessoas que falam a verdade. Quando fala lá em João 1, está falando que no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. Ele começa a falar de João Batista e teve um homem que ele veio para testemunhar da luz. Ele não era a luz, mas testemunhou daquele. Esse deve ser nós. Nós não somos a luz, mas estamos testemunhando daquele que nos chamou. A verdade deve ser expressa em amor, oferecendo esperança àqueles que buscam redenção das mentiras do mundo. Para a gente fechar aqui, Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo diz que o cristão cresce em Cristo em verdade, através da verdade, e não da mentira. Agora, se vivermos na mentira, estamos crescendo em quem? Em Satanás, apenas nele. Então, irmãos, para concluirmos, assim como dito no estudo do Carnaval, onde o cristão não deve se conformar ao mundo e ter amizade com o mundo.
em um evento de total adoração a Satanás, como foi o carnaval. Assim é o dia 1º de abril. É um dia de adoração a Satanás. Devemos buscar nesse dia de adoração, que é uma adoração ao pai da mentira, a verdadeira adoração ao único que é digno de adoração. Tem até uma música, né? O único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, a força e o poder. Ele é o único. Em Apocalipse fala que o Cordeiro é o único digno de abrir o livro. É o único de receber a adoração. Então não nos conformeis com o mundo. Ah, mas são os meus amigos. Gente, devemos nos conformar, buscarmos ser imagem de Deus. E ninguém está forçando ninguém a mentir. A gente faz por... Se a gente está mentindo por vontade nossa. Então, nesse dia, que é mais um dia que se segue de adoração a Satanás, que busquemos a verdade, que busquemos ser exemplos. Não adianta brincar com fulano porque ele não brinca nesse dia com isso aí. Esse é o testemunho que devemos dar. Então devemos buscar ser exemplos, levando a verdade a cada um que ainda está em uma vida de mentiras. Que sejamos isso, testemunho da verdade. Amém? Amém. Baixe suas cabeças. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo. Ó Senhor, o Senhor que é o Deus que não mente, Pai. É o Deus que naquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre tudo, Senhor. Ó Pai, trabalha na nossa vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos mostre o caminho para que venhamos, ó Pai, a realizar a verdadeira adoração ao único que é digno, Pai. Somente ao Senhor, Pai. Ó Pai, queremos colocar aqui diante do Senhor, Pai, a nossa vontade de adorar e agradar somente a Ti, Senhor. Trabalha, Senhor, em nós, Senhor. Perdoa, Pai Santo, nossos pecados, porque temos pecado contra Ti somente pequei, Senhor. Pequei contra Ti, ó Pai. Mas clamo, Senhor, Teu perdão, Pai. Perdoa, Senhor, meus pecados, Senhor. E que eu possa, Pai, que o Senhor possa trabalhar em nós, através do Teu Espírito, agradar ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, queremos agradar somente ao Senhor, Pai. Queremos prestar culto somente ao Senhor, Deus. Então, por favor, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos dê discernimento. Que busquemos cada vez mais aprender de Ti, a ter uma devocional contigo, a ter mais contato com a Tua Palavra, Pai, para que possamos criar esse vínculo, esse relacionamento com o Senhor, ó Pai. E que assim eu possa entender, Pai, o verdadeiro caminho que o Senhor quer de cada um de nós. E que, ó Senhor, tudo que nós, todos os nossos desígnios do nosso coração, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome somente, Pai. É o que te agradecemos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.